Oi, 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 boa noite. Vamos entrando, vamos mandando aí o aviãozinho pros amigos, que hoje vai... Oi, oi, boa noite, meu povo. Já chamei a Laura, deixa eu ver se ela tá por aqui. Mandei o convite. O assunto de hoje vai ser muito bom. A live vai ficar salva. Quem for entrando, quem quiser fazer pergunta, já deixa na caixinha também, porque fica mais fácil para olhar depois. Gente, eu ainda tô com cara de doente. Eu olho meus olhos do Covid, com a tosse horrorosa que não me deixa. As duas últimas noites mal dormi, tossindo horrores. Acho que tá pior do que quando eu tava com Covid. Tem um batonzinho aqui pra não ficar com cara de doente, tão cara de doente. Eu acho que ela não tá por aqui ainda não, que ela não aceitou. Eu acho que esse assunto de hoje vai ser super importante, né? Pra gente, pelo menos, tentar não cair na garra desse povo tóxico. Ai, você é um livro na cabeça, estou voltando a ter vontade de viver. Obrigada por tanta transferência. Ai, Emília, eu que fico agradecida demais por ter vocês aqui. Olha, ela já tá aqui. Deixa eu chamar aqui. É tosse residual, já passa. Ai, não vejo a hora, porque essa tosse seca, parece que quanto mais a gente tosse, mais a tosse vem. Que negócio horrível. Tá, deixa eu ver. Eu acho que ela já fez o pedido aqui. Isso. Acho que ela tá vindo. Oi, oi, oi. Boa Olá! noite. Boa noite, Tudo bom? querida! Tudo Que bom, mais bem? alto. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Estou ajeitando aqui Ah, eu que pronto. agradeço ter aceitado o convite para conversar com a gente com um assunto que é tão... Eu acho que para todo mundo, né, é tão difícil, né? Quando a Sim, gente entra num relacionamento tóxico ou abusivo, né, que depois que eu conversei com você, eu vi que tem diferença, que não é a mesma coisa, já é bem sim, complicado para outras pessoas, né? E para a gente que tem TDAH, é bem pior, né? Tanto de identificar como de sair também, né? sim. Junta a dependência emocional que a gente tem também. Então, gente, essa é a Laura. Então, ela é especialista, né, em relacionamentos e ela veio aqui para ajudar a gente hoje. Exatamente! Vamos falar muito sobre essas questões, né? O que que Ai, impacta perfeito. do Então, quero tendo começar TDAH? falando já a diferença, né, do relacionamento tóxico pro abusivo, né, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem também a diferença. Tá vendo? Nem eu sabia. Ah, sim, é muito comum ter essa confusão e essa dúvida, sabe, Jana? Muito comum. Mas quem trabalha com relacionamento efetivamente, principalmente assim, os estudos mais novos, que são americanos, porque né, os Estados Unidos Sim, eles investem muito mais nisso, né? A gente sabe do que aqui, eles fazem sim. essa diferenciação, né? O relacionamento tóxico não é a mesma coisa que o abusivo, porque tem uma dinâmica ali bem diferente. Então a gente Uhum. costuma falar, eu tô num relacionamento tóxico, aquela pessoa é tóxica e tal. Não é bem assim, né? Porque senão a gente acaba colocando tudo na mesma caixa e são Sim. dinâmicas bem diferentes, até para a gente Uhum. entender, para a gente conseguir sair delas, né? Entender o que está Sim, acontecendo sim. com a E às gente. vezes até a gente não ser tóxico também, né? Porque às vezes a gente acha que é o livre do Exato, campo e acaba sendo super exatamente. tóxico sem saber. Exatamente. Tóxico todo mundo pode ser, né? Dar uma escorregada ali pode se tornar Sim. tóxico. Já o abusivo é mais embaixo aí a questão. Então, a diferença é o Uhum. seguinte: um relacionamento tóxico, a gente tem ali uma destrutividade recíproca, assim, sabe? É exatamente aquela questão de perfis incompatíveis. As pessoas, né, se juntam e tal, e com o tempo você vai vendo que o perfil ele é incompatível e elas começam a ter gatilhos. Uma gera o pior na outra, sabe? Então, Sim. tipo, o que para mim é um gatilho péssimo de explosão, de raiva, de uma sensação de estou me sentindo injustiçada naquela relação, o outro acaba deflagrando com muita facilidade. Então, isso que a gente chama de relacionamento tóxico. Esses dois perfis aqui acabam gerando uma dinâmica que é destrutiva entre eles.
Não, Não nossa, entendi. sabe? Então, assim, Uhum. isso é muito comum para a gente imaginar até no TDAH, né? Que imagina assim uma pessoa com TDAH, como a gente sabe muito bem, que tem uns momentos de sobrecarga, né, mental, sobrecarga emocional, tem ali umas, vamos dizer, umas explosões mais Sim, fáceis, né? Uma explosão emocional mais fácil e tudo mais. Imagina sim. você começar a se relacionar, não estou nem falando com alguém abusivo ainda, mas se relacionar com uma pessoa que te cobra muito, que fica em cima de você o tempo todo, te pressionando, né, te culpando por tudo, Uhum. reclamando, você atrasou 2 minutos, você atrasou não sei o quê, você não... A pessoa que fica o tempo todo com uma cobrança excessiva que faz com que você se sinta ali, né, injustiçada, tipo, impotente na Sim. relação, você faz o seu melhor e não dá conta. Isso com o tempo pode ir gerando, né, uma relação tóxica, de tipo, você acaba explodindo reativamente porque aquela pessoa te cobra muito, aquela pessoa te pressiona muito, você entra naquela sobrecarga, né, mental e Sim. emocional e você reage. Então aquilo ali pode gerar uma dinâmica destrutiva. Uhum. Né? E É isso, porque tu já vem de uma vida inteira, né? De muita cobrança, de muito exato. desapontado. E acho que essa coisa da pessoa tentar controlar, né? O que parece ser um controle, né, é muito pior. Né? Tipo, eu tiro por mim, né? Eu não gosto de me sentir muito numa gaiola. Eu já me sinto muito sufocada. Né? Então, se a pessoa tentar me controlar com isso, de ai, mas chegou 5 minutos atrasado, não sei o quê, não dá. Eu às Uhum. vezes até seguro e é aquela coisa, quando explode é de uma vez só, né? Não tem jeito. É de E uma a gente vez vai do só, né? 8 pro 80 assim, né? Exatamente. Então, né, algumas questões de um relacionamento que, de repente, para um parceiro pode ser muito comum, né? Tipo, para mim, por exemplo, né, para uma pessoa, vai ser super comum cobrar horário, cobrar, né, presença o tempo Sim. todo, tá ali, fazer várias atividades, que para o TDAH pode Uhum. ser extremamente cansativo, né? Muito. Sim. Então, para a pessoa não é comum. E aí ela cobra, pressiona e tal. Isso pode gerar, como você falou, uma explosão, uma Uhum. reatividade e um relacionamento tóxico Isso. por desconhecimento né, de como funciona cada indivíduo nessa relação. Sim, sim. Eu acho que é E muito isso isso mesmo, seria. né? De reconhecer até os limites do outro também, né? Até Exato. quando você pode cobrar, né? E às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer o nosso próprio limite, né? Muitas vezes a gente vai ali fazer determinada atividade e vai até a última gota de energia, né? Quanto mais reconhecer o limite do outro. É bem Exatamente, né? complicado. Nossa, a Se vida para podia ser quem muito tem é tão fácil para difícil TDAH. reconhecer, nem um pouco, né? Muito complexo. E dentro do relacionamento, mais ainda, você se relacionando com você mesma já é muito difícil de você entender isso, né? O seu Sim. funcionamento, imagina com o outro que tem toda, né, uma bagagem dele, o funcionamento dele lá. Então, Sim. isso, assim, essas características não bem compreendidas, esse perfil incompatível, ele pode gerar uma relação tóxica, uma relação destrutiva que não está sendo saudável para ninguém. Porque não há aquela compreensão, né? Algo em um gera um gatilho no outro, né? Sim. Exatamente do que para o outro é um ponto mais sensível, sabe? Sim. Isso é o que a gente chamaria, né, tecnicamente, de um relacionamento tóxico. Agora, o abusivo é mais É mais complicado. de baixo. É mais embaixo, exatamente, Jana. O abusivo é mais complicado e eu acredito que pessoas com TDAH tenham até uma suscetibilidade muito maior de Uhum. caírem em relações abusivas. Né? Sim, Tem sim. algumas características que facilitam, né, uma pessoa com TDAH se tornar uma vítima de um abusador, digamos assim, em Uhum. potencial, sabe? É... E E eles sabem digamos, muito como envolver a vítima também, né? E a gente sai de uma carência tão grande de uma vida toda, né? Daquela busca por aceitação, e a gente nem sabe que a gente tá ali naquela busca pra gente se aceitar, né? A gente ainda fica esperando aquela aceitação de fora. Eu acho que isso torna realmente a gente muito vulnerável. exatamente, esse é um dos pontos muito fundamentais. Fora a questão que, por essa incompreensão na vida inteira, você pode acabar tendo uma Uhum. autoestima baixa, né? Desenvolvendo outras questões assim, de não Sim, reconhecer o seu valor e acabar sim. deixando isso nas mãos de alguém que, sendo uma pessoa mal intencionada, como um abusador né, faz com que ele Uhum. consiga realmente te manipular, te controlar de uma forma que quando você vê Já se já foi. afundou junto, né? E uma É. coisa que perguntam muito por aqui é se a pessoa ela tem consciência que ela é abusadora. Sim, na maioria das vezes sim. Assim, é importante a gente falar o que é um abusador, né?
Um abusador é uma pessoa, que a gente fala abusador, aí tem muita gente que pensa com aquele estereótipo, né? Sim. Ah, já do cara, do assassino, do que comete Uhum. feminicídio, que bate, espanca. Não, Sim. a maioria dos abusadores são lobo em pele de cordeiro. Esse É que é o o pior, né? cara. Porque antes fosse aquele que desse logo um tapa de vez, que a gente já sabe onde é que tá pisando, né? Exatamente. Esse Mas não. não. Né? A pior violência é a psicológica, né? Não é à toa que Sim. ano passado tivemos uma lei aqui no Brasil só para isso. Ela já era inserida na Lei Maria da Penha, porque tem muita gente que não sabe que violência doméstica são 5 tipos, Jana. Não é só a violência física, né? Bater, essas coisas. A Sim. psicológica é a pior delas. Então, tem muito abusador aí, né? Um pele de cordeiro, tipo, parece um gentleman, um lord e tudo mais. E é péssimo, né? Te manipula, te controla de uma forma que você, como a gente falou, nem percebe. Então, é importante a gente saber o que é um abuso, quem é, né, esse abusador. Uhum. O abusador, ele é um perfil. Então, assim, tipo, aquela pessoa, ela desenvolveu esse perfil abusivo, ela tem isso como personalidade. Sabe? Uhum. Então, ela desenvolveu Sim. de 2 formas. Aí a gente fala que tem um nato, que seria assim, o psicopata, o narcisista. São abusadores natos. Eles já têm ali características, né, de nascença desde sempre que fazem com que eles sejam abusivos por natureza. E Uhum. tem o abusador circunstancial, que seria o cara ou a mulher, né? Porque a maioria, né, dos abusadores, a grande maioria são homens, então é formada por homens, Uhum. então a gente fala Sim. meio masculino e feminino, mas não significa que também não tenhamos abusadoras mulheres. É bom Mas dizer tem isso, isso, porque sempre tem alguém que fala, ai, mas tem mulher também. Gente, eu sou não filho é? que fala, a maioria. Bom, mas é a minoria, então a gente fala pela É, maioria, né? Não significa que não tenha, mas enfim. sim. Só que o que acontece? E tem esses circunstanciais, que são aqueles que vão se desenvolvendo assim. Por quê? Porque viveram num ambiente abusivo, num ambiente muito, né, em que isso era Uhum. normalizado, sabe? Em que todas as Sim. atitudes abusivas eram normalizadas. De repente não era nem em casa que ele via atitudes abusivas, mas naquele ambiente socialmente muito difícil, né? Um ambiente em que Uhum. os abusos e atitudes assim eram normalizadas. E ele cresce, se desenvolve acreditando que aquilo ali é o comum no relacionamento. Isso Sim. serve para os 2 lados. Muitas vezes a vítima também ela acredita que aquilo ali é o normal porque ela Que é viveu o naquilo ali a vida normal, isso. inteira. Então isso vai para os 2 lados, né? E aí, Uhum. essa pessoa que viveu nesse ambiente abusivo a vida toda, ela se desenvolve dessa forma e isso se torna parte dela. Né? Ele é abusivo, ele não está abusivo, entendeu? Se Uhum. torna parte da personalidade, do perfil. Então, é que a gente fala, ele tem consciência? Tem consciência. Ah, mas você não falou que ele acha que isso tudo é normal? É, ele acha que para ele é normal, mas ele tem consciência do Uhum. certo e errado, de que o que ele está fazendo é ou não, né, deveria ou não ser feito, que está Sim. gerando sofrimento, que está gerando uma dor no outro, que está gerando, né, várias outras consequências. Ele tem total consciência. Inclusive os que têm transtornos, né? O psicopata, já foi provado, o Uhum. narcisista, que eles têm total consciência do que estão fazendo, sabem o certo e errado, escolhem fazer aquilo que para eles traz mais Dá benefício. prazer, né? Exatamente. Isso. E esse é o ponto também que faz com que eles não queiram mudar. Uhum. Né? É aquilo, ai, mas Laura, não tem solução, mas eu tô me relacionando com ele, eu sei que ele é abusador, eu sei que ele é muito, tem personalidade muito abusiva, ele é um abusador, mas ele não pode mudar, e se ele buscar terapia? É aquele velho desejo da vítima, de Sim. querer que o outro mude e acreditar que vai mudar. Nossa, Normalmente acontece eles muito não por mudam. aqui, sabe? Pessoas que estão em relacionamentos, às vezes vêm trocar ideia comigo e que a pessoa quer ajudar o outro a todo custo. E aquela coisa, gente, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, sabe? Não tem como. A Exatamente. pessoa só vai se ajudar na hora que ele se abrir, né? Ver, não, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. E aí é muito triste, né? Porque eu não vou chegar na pessoa e dizer, ah, acaba teu casamento, né? Acaba teu namoro, né? No máximo você dá É, para fazer tentar ali ajudar a pessoa a enxergar um pouco. Mas é muito isso, né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, não tem jeito. exatamente, Jana, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E os abusadores normalmente não querem ser Não ajudados. Por quer, quê? né? Porque ele só tem benefício com isso. Ele está tendo ali um retorno de prazer, que é o que ele quer, que é o poder, o domínio, o controle sobre outra pessoa. Então, ele não tem nenhum motivador para mudança. Mudar já é difícil. Imagina Uhum. você mudar um traço Imagina, de é. personalidade. Sim, exatamente. Né? Teria que ter um Nossa. motivador muito grande. Ele ter realmente um estímulo para querer mudar. E por que ele vai mudar? Uhum. Ah, eu vou mudar porque está levando sofrimento a outra pessoa?
Para ele tanto faz, ele não tá nem Diferente que ele gosta, né? exatamente, é exatamente isso que faz com que ele tenha o que ele quer. E aí, se aquela pessoa, de repente, também age de uma forma que não é satisfatória para ele muda de pessoa, né? Para ele é muito mais fácil. Ah, mas então, Sim, se ele não mudar, ela vai embora. Ok, para ele, ele muito mais troca de fácil pessoa. descartar, né? E ainda O deixar a outra descarte. pessoa se sentir culpada por ter sido descartada. Exatamente. E tem Porque até um esse é o termo para problema. isso, né? O descarte abusivo. Uhum. E é isso, cansou da pessoa, a pessoa não está mais servindo a ele, ou ela está reagindo demais, ou ela está muito chata, ou ela se tornou desinteressante para o benefício que ele espera, e ele descarta. Então, eles têm consciência, sim, sabe? É o que a vítima não quer ouvir, né? Eles têm total Sim. consciência. Não. Total consciência que o que ele faz gera sofrimento e que não seria o correto de se fazer, Tem como sabe? reconhecer, tipo, isso meio que no começo da relação ou não? Porque geralmente eles são tão amorosos, né? Dizem tudo que a gente quer ouvir. Príncipe encantado, né? Só depois é que É, vai mostrando as garras. é. Olha, Jane, eu costumo dizer que assim, no início de uma relação, a gente não tem como saber. Toda mulher pode, qualquer pessoa, sendo ela, né, vamos dizer, tendo ela um perfil Uhum. suscetível para se tornar vítima ou não, toda mulher pode cair numa relação abusiva. Sim. Quer dizer, não é cair exatamente numa relação abusiva o termo certo, é se relacionar com o abusador, inicialmente. Porque no comecinho, que a gente chama da fase de lua de mel, em que ele é um príncipe, em que ele tem mil artimanhas para te conquistar, a gente não tem como saber. Né? Os sinais estão muito camuflados. Bem no comecinho, ele faz de tudo para ser aquele príncipe encantado. E a gente estando ou carente, suscetível, já tendo um perfil ali, né, mais Uhum. fragilizado para isso e tudo mais, a gente, claro, quer encontrar o amor, acha que deu a sorte, que encontrou o Sim, grande, né, príncipe, e todo mundo merece também, a gente não pode ficar sim, desconfiada, né? Ah, porque, tipo, né, sim. a esmola é É demais, daquele que enquanto agora vai, desconfia. é esse. Agora vai. Então, no começo, todo mundo pode sim se relacionar com o abusador. O que vai determinar logo em seguida se você vai permanecer naquela relação quando a dinâmica mudar, né? E se você vai efetivamente entrar numa relação abusiva, que a gente chama, né? É o seu, vamos dizer assim, o seu estado emocional. É você ter a consciência, conhecer os sinais, né, que eu já vou falar, mas ter a consciência de como funciona essa dinâmica mais para frente e você ter um estado emocional que previne essa permanência na relação abusiva. O que seria, né? Basicamente, autoestima e um estado emocional saudável, equilibrado, enfim, amor próprio. Aqui a gente chama de tríade positiva, amor próprio, autoestima, autoconfiança, sabe? Se você tá com Tudo que é isso muito ruim na gente, meu equilibrado, Deus do céu. não é? Mas aí você não permanece. Se você está com, né, sua autoestima aqui em dia, você não permanece numa relação quando ela começa a mudar a dinâmica. Porque é o que você Sim. falou, nesse início, tudo são flores, né? Nesse início, a lua de mel é maravilhosa. O cara é um príncipe, daqui a pouco ele começa a botar as manguinhas de fora, daqui a pouco ele começa a dar os sinais mais claros, mais óbvios de que ele é abusivo. Né? Ele começa, antes ele só elogiava, ele só tratava bem, agora ele começa a desqualificar, começa a dar uma alfinetada ali, começa a descumprir promessas, começa a mentir, começa, sabe, questionar, cometer pequenas atitudes abusivas. E aí, Uhum. nesse momento, é que a gente tem a bifurcação. Uma mulher que está mais suscetível, né, mais carente, ou que tem um perfil, né, mais potencial para se tornar uma vítima, ela acaba permanecendo, querendo mudar aquilo. Não, mas espera aí, aconteceu alguma coisa. Coitado, tá estressado no trabalho. Ai, coitadinho, ele não tá querendo fazer isso. Sim. Foi sem querer. Eu fiz É, algo já errado. justifica pela pessoa, né? Exatamente. Não precisa nem esperar a pessoa se justificar. Exatamente. Ela acha que a culpa é dela. Né? E quem tem TDAH, mais Mais ainda. ainda. Sim. Mais ainda. A gente fala que quem permanece, a vítima de um relacionamento abusivo, né, como é a nomenclatura, ela tem a tríade negativa. Ao invés de ter a positiva, que é autoestima, amor próprio, autoconfiança, ela tem a negativa, que é culpa, fracasso e incompetência. E aí Sim. pensa, quantas pessoas cresceram com TDAH sem saber e acabaram, né, vamos dizer, a vida inteira tendo essa sensação de culpa, porque tudo era minha culpa, eu errei, eu deixei cair, eu estava desatento, né, tantas coisas. Fracasso e incompetência, não consegui fazer como os outros fazem, não consegui fazer no mesmo tempo, não consegui. Então, é comum pessoas com TDAH também terem traços dessas três emoções, né, dessas três sensações. Sim. Sim. E aí entra numa relação com o abusador,
começa a sentir isso, já vai direto pro que ele já se desenvolveu tendo, né? Culpa, fracasso e incompetência. A culpa é minha, eu é que estou errada. Se ele mudou, eu que devo ter feito alguma coisa ruim, eu que, né? E aí não percebe os sinais estão ali. Quem mudou foi ele. Ele que começou a botar as manguinhas de fora. Ele que agora está deixando os sinais mais claros. Só que Mostrando o que ele é. mostrando o que ele é. Só que a gente acha que não, que eu é que estou errada. Por quê? Porque já vem de uma bagagem de vida, né? De se sentir culpada, se sentir fracassada, de não ser boa o suficiente como, né? A expectativa dos outros trazia pra gente e tudo mais. Então, Sim. tem muito a ver com isso. E acho que vem de outros relacionamentos fracassados também, né? Tem muita gente que às vezes está num relacionamento ruim, mas fica naquela coisa do mas ele me aceita assim, né? Do jeito que eu sou, tipo, outra pessoa não vai me aceitar com esse meu TDAH, né? Os meus defeitos de desorganização. Tem muito isso também. Fora a esperança de achar que a pessoa vai mudar. Né? Tem sempre isso. Parece que a gente fica postergando o sofrimento do término ali numa coisa que a gente sabe, né, que não vai dar certo. Exatamente. Aí tem aquilo, né? Tem esse tipo de relação com muita manipulação, né? Como é abusiva e tal, gera dependência emocional, como você falou no começo. Aí já vira uma bola de neve, porque a gente já tem, né? Todas as questões que o TDAH traz. Aí depois tem a dependência emocional dentro da relação abusiva. Tem toda a manipulação que faz com que, igual você falou agora, né? Gere o que a gente chama de distorções cognitivas, né? A pessoa começa a realmente achar que sem ele eu vou ficar sozinha, né? Eu não consigo viver sozinha mais. Ele é o único que me ama. E o próprio abusador fala muito isso para manipular, né? Ninguém mais vai te amar. Não sei como é que um homem já te aguentou. Só eu te aguento. Eu sou o único que vou te aguentar, que te aguento na vida, né? Você não merece né, o amor que eu te dou. E aquilo vai introjetando, ela vai acreditando. Vai acreditando, É por isso que não dá para julgar, né? Porque tem muita gente que fala, mas o relacionamento é abusivo, porque a pessoa continua, né? Continua porque quer, porque pode sair, sei lá, tipo, né? A pessoa trabalha, não depende da pessoa, mas não é assim, né? É um envolvimento psicológico muito grande. Muito grande. É por isso que a gente fala, né? Gera toda relação abusiva, gera uma dependência emocional. Isso é uma consequência natural. A própria manipulação do abusador gera essa dependência emocional. Já é isso. E a dependência emocional, né? Eu até falei numa live ontem e tudo, mas a dependência emocional, ela é um vício. Como a gente considera todos os outros, sabe? É muito triste a gente não olhar para a dependência emocional como exatamente um vício, tipo, como os vícios em outras coisas, né? Outros tipos de vícios. Então, a dependência, ela gera, primeiro ela começa emocionalmente, depois ela vai gerando questões fisiológicas também, né? Ela vai gerando toda aquela dependência, enfim, questões hormonais e tal, que fazem com que você fique mais presa ainda, né? Não só aproveitar aquelas pequenas migalhas, né? Porque às vezes sei lá, 5 dias ruins, um dia bom, aí você fica centrada naquele único diazinho que foi bom, e que nem foi o dia todo, né? Ainda tem isso. Exatamente. Um momento bom. Um momento. Ainda mais. Exatamente. Um momento. Às vezes elas ficam anos apegadas àquela viagem lá de 5 anos atrás, que foi maravilhosa, tentando fazer com que a relação volte para ela reviver aquele único momento. Sabe? E aí, tendo a fase da lua de mel no começo, mais complicado, né? Porque ela realmente fica presa, tentando resgatar aquela pessoa do início o tempo todo. Do início. Que é uma pessoa que não existia, né? Que não existia, que era uma cilada, né? Era uma pessoa que é um personagem que ele criou para manipular, para convencer, né? E nesse início, então, eles são muito perspicazes, assim, são muito sagazes em perceber nossos pontos fracos, os pontos fracos, né? De todas as vítimas que eles desejam. Ele vai bem pelo ponto, né, que aquela pessoa precisa de mais atenção, precisa ser suprida, ele saca a necessidade que ela tem, ele vai lá. Então, é bem, digamos assim, né, sórdido o mecanismo de conquista nesse início. Acho que é muito importante assim, saber que não é nossa culpa, né? Muitas vezes tem gente que depois do diagnóstico vai relembrar relacionamentos antigos que acabou e aí fica, ai meu Deus, mas acabou porque eu tinha TDAH, porque a culpa foi minha, né? E aí vai remoer todo aquele passado, já se colocando mais culpa, né? E eu sempre Mais falo culpa ainda. cara, se a pessoa te ama, ele vai te aceitar com TDAH. Né? Não tem jeito, ele vai te auxiliar. Às vezes eu recebo mensagem aqui, sabe, de companheiros, de companheiras também, dizendo, ai, meu marido, minha esposa, minha namorada tem TDAH, o que é que eu posso fazer para ajudar,
né? Então, existem essas pessoas que vão te aceitar do jeito que você é, né? Não tem que estar se submetendo a esse tipo de coisa. Mas eu sei que Com não é fácil. certeza. Com certeza, são características, né? E assim como todo mundo com TDAH está, vamos dizer, né, lutando para se ajustar para fazer o bem para si mesma, também, né, ela vai se ajustar para conseguir, né, ter vamos dizer assim, uma dinâmica saudável com outra pessoa. E a pessoa, da mesma forma, o relacionamento é um ajuste. Sim. Né? Não tem nada que impeça, muito pelo contrário, tem várias qualidades no TDAH também, né? Mas vamos dizer assim, características, uma Sim. sensibilidade maior, né? A pessoa não ser tão apegada, né, a pequenos detalhes e datas e tudo. Sim, Muitas vezes você exatamente. supera, não guarda tanto ressentimento, não é isso? É fácil Supera resolver com mais facilidade. problema. Sim, topa tudo. Vamos fazer tal coisa, vamos embora. Exatamente. Então tem muitas A gente gosta de características. sair ali da rotina e fazer coisas diferentes, né? O que é bom pro relacionamento. Exato, não deixa cair o relacionamento numa rotina entediante, não deixa ficar aquela coisa morna, muito pelo contrário, né? Uma pessoa muito mais dinâmica, que gosta das Sim. novidades, dos estímulos, muito mais interessante em determinados, né, pontos e tudo mais. Então, não tem nada disso, muito pelo contrário. É realmente uma questão de ajuste, né, e encontrar alguém compatível com você e que compreenda suas características, só isso. Até porque imagina, né? São duas pessoas diferentes que vão dividir uma vida junto, né? A gente brigava com mãe, com pai, com irmão, que é sangue do sangue, que você vive ali a vida toda. Imagina com a pessoa que é, digamos que estranha, né? Que entrou na sua vida muito tempo depois. E tem suas Exato. bagagens emocionais, né? Dos dois lados. Dos dois lados, né? Eu falo, ninguém tá entrando numa relação zerado. Sim. Né? Ninguém está entrando zerado. Então, é isso, é questão de ajuste mesmo, de compreender como o outro funciona. Por isso, assim, muitas relações tóxicas, quando estão no início, ainda tem solução, porque quando tem a compreensão do porquê que aquela pessoa está reagindo daquela forma, né? O que está acontecendo. Por exemplo, alguém se relacionando com o outro com DDH, quando a pessoa sabe, ela vai prestar atenção para não gerar uma reatividade muito grande, para não, né, ser excessiva em determinadas cobranças que geram sobrecarga, e várias coisas nesse sentido, né? E eu acho Várias que muito também mudanças. de ter muita conversa, né? Como você exemplificou no começo, de pegar no pé, ai, vamos logo que vai chegar atrasado. Isso é normal para outras pessoas. A pessoa você vai dizer, ai, tá, peraí, tô me arrumando aqui. E outras pessoas vão ficar chateadas com isso. Mas porque dá por conta da bagagem emocional. Então, a importância de você chegar e falar, olha, quando você fala isso comigo, né, isso me deixa chateada por causa disso, 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 né? A minha vida foi de muita cobrança. Porque também a gente não pode. Uma coisa também que o TDAH também tem muito é de ficar achando que o outro vai adivinhar. E aí não dá para ficar contando com a adivinhação do outro. Não. Não, aí é o que você falou, né? É chegar no meio termo, esclarecendo o que gera em você, mas você também fazer, né, vamos dizer aí, a sua parte para, né, conciliar ali a situação. Não é tudo você também, até porque não faz bem nem para quem tem TDAH, né? Sim, Você o tempo exatamente. todo justificar Isso. e, né, você Para acaba. usar, não usar como muleta. Tem até alguém perguntando Exatamente. aqui se TDAH com TDAH da match. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu já tive clientes aqui, conheço alguns casais com TDAH e eu acho que dá. Sim. Agora depende, como a gente falou, das características de cada um, né? O que está mais exacerbado, quais são os traços aí do TDAH, como cada um se desenvolveu, né? A vida Sim. inteira Eu ali acho com que esse é mais TDAH. fácil de entender, né, um pouco as dificuldades um do outro. E também, como você falou, tá? Vamos ver quais são teus pontos fortes, quais são os meus pontos fortes, né, para te distribuir as tarefas dentro de Exatamente. casa. Sim, exatamente, exatamente. De repente, aliás, assim, às vezes um conseguiu superar muito bem isso e já criou uma estratégia para a vida dele, sabia que tinha essa Sim, dificuldade, e aí criou uma estratégia, e essa estratégia, né, trazida para o outro pode ser extremamente funcional. sim, Né? né? Porque ele Vai que já um é sabe a bom com a dificuldade, ele organização, entende, o outro é né? bom Ele com entende. dinheiro, então, né? Isso, exato, ele entende. Aí um, de repente, já se desenvolveu melhor nesse ponto. É claro que se ambos forem extremamente, assim, né, não vou dizer disfuncional, não, mas se ambos tiverem ali uma dificuldade muito grande nos mesmos Agregar pontos, muito pode virar um caos, benefício. né? Aí Sim, vai ter que buscar uma solução, mas muitas isso vezes mesmo. se compensa.
sabe? Muitas vezes, pelo que eu percebo, se compensa. Até a atratividade, quando acontece, acontece muito por isso, por essa empatia. Nossa, eu não entendo o que ela passa e Uhum. tal, mas Sim. eu já Eu me superei esse vejo na desafio aqui. pessoa, né? Exato. Eu já Ah, e uma superei coisa. aqui, já vou ajudá-la ali, Aham, vice-versa, isso, né? exatamente. E uma coisa que estão perguntando aqui que acontece muito com o TDAH também, né? Que quando o TDAH no início hiperfoca no outro, e aí é aquela paixão, né? Avassaladora, aquela empolgação do começo, aí depois as coisas vão, né? Entrando na rotina, fica numa relação normal, e aí vai perdendo o interesse, né? Será que É. tem, digamos, uma estratégia, né, para a gente também não sair disso? Porque vai ser normal, né? Todo relacionamento vai ser muito bom no começo. E às vezes Uhum. nem a gente é a gente mesma no começo também, né? A gente vai mostrar o melhor lado para a pessoa. E depois entra na Sim. normalidade, como qualquer outro relacionamento, né? Então, acho que, né, se eu puder ajudar a gente, então, o que é que faz quando começa a chegar nessa normalidade, né? Quando não dá mais aquela empolgação toda do início. Sim, olha, eu acho que a única solução para isso é criar estímulos constantes. O parceiro Uhum. ter essa consciência de que o TDAH precisa dos estímulos constantes, né? E criar sempre esses Sim, estímulos, estar criando, né? Sair, passear, mudar os móveis de lugar de casa, mudar, isso. sabe? Coisas às vezes que Uhum. são pequenas, né? Mas que já dão uma sensação de novidade, de estímulo novo e tal. O parceiro ser alguém que queira, né, participar desses estímulos, compartilhar Sim. essa tendência, né, a buscar Uhum. novidades e tudo mais, a precisar dessas novidades do TDAH. Então, sendo dessa forma, é muito mais provável que o interesse não caia tanto. Uhum. Isso porque, Agora, assim, já que a gente sabe disso, né, não dá para ficar pulando de relacionamento em relacionamento toda vez, né, que a fase da paixão desce, né? Porque vai exato. acontecer sempre, né, E, realmente. por exemplo, quem tem TDAH, Jana, que sabe, começa a se relacionar, né? Vamos dizer, uma mulher lá empolgada começa a se relacionar com o cara, entra em hiperfoco, está apaixonada e tal. Mas ela tendo a consciência do que ela tem, né? Autoconhecimento, se ela sabe que o cara é caseiro, sabe aquilo? Já conhece o cara, mas o cara é Uhum. extremamente caseiro, extremamente calmo, só gosta de ficar lá vendo a televisão dele e tal, não gosta. Sabe, ela pode até estar apaixonada no início, mas ela tendo autoconhecimento, já traz para a Sabe consciência que que ela não vai sabe rolar, é. que vai rolar. Né? Aquele cara que não gosto de viajar, gosto aqui da minha vidinha, gosto tudo exatamente igual todo dia. Nossa, Então, dá não. por exemplo, às Eu sei vezes, que né? não dá. Às vezes tem aí um parceiro, né, com disciplina militar, não que Uhum. seja, né, ou militar, mas disciplina militar, aquela coisa que é tudo igualzinho, certinho, aí já vai para Sim, um excesso que conflita, né? E aí sim. não, você É. já sabe, você percebe no início, poxa, esse cara é animado, ele, né? Todo Uhum. relacionamento no início começa mais agitado, como você falou. As pessoas saem E mais, sai fazem mais coisas. mais, é. Exato, mas se eu É acho que quem diferente. está conhecendo um parceiro agora, o TDAH, ele tem que ter muito autoconhecimento para saber como ele é, o que que ele gosta, né? O que que essa pessoa gosta. Eu gosto de sair, eu gosto de ter esses estímulos de viajar, de passear, Uhum. né? De mudar de vez em quando, de mudar tudo na minha casa, de mudar, né? Uhum. De ter realmente esses estímulos novos. Sim. Ela já fica atenta para ver se aquela pessoa que está com ela, no mínimo no início, acompanha, né? Porque depois que a Uhum. gente sabe que já vai dar uma estabilizada. Então, se nem no começo a pessoa tá correspondendo a isso, né? Aí E até você em já sabe casa, né? que Tipo, você não precisa nem estar ali, porque ninguém pode viajar o tempo todo ou sair o tempo todo, mas até sim, em casa, bota um vinhozinho, né? Assiste um filme isso. junto, faz alguma coisa diferente, né? É É possível. aquela coisa de surpreender, mudar. Não é todo, Sim. tipo, toda sexta-feira é o dia do vinho. Para o TDAH isso não funciona, entendeu? Todo dia tal é isso, tudo muito vai É, não chegar e vai dá. fazer isso toda. Não, é tipo, vamos. Uhum. Cada dia a gente. Um dia é um vinho, um dia não sei o quê, um dia a gente, né, outro dia. Aí a gente faz uns drinks, ou a gente faz outra coisa. Então, é surpreender, mudar realmente, né, Uhum. toda a dinâmica assim das atividades prazerosas Isso. sempre que possível, né? Fazer saber, né, o que que traz essa estímulo, O que é que esse prazer traz? para o outro, né, e ajudar nessa mudança de surpresas, né, Né? surpreender, enfim. Tem até uma pergunta que era justamente o que a gente tava falando agora, se era normal do TDAH não conseguir ficar muito tempo num relacionamento. Era justamente a Pois conversa de é, agora. né?
E é isso, não é? É porque enjoa com facilidade desse, né, desse tipo de rotina Dessa entediante. mesmice. Essa Mas é mesmice. bem como você falou, né? Às vezes no início do relacionamento a gente já sabe que não vai casar, que não vai colar. E a gente fica naquela esperança de, não, mas pode ser que vá. A pessoa é gente boa, né? Pode ser que as coisas funcionem e tal. Tipo, no fundo, a gente sabe que não dá cola, né? Não dá grude, como diz a história. Não dá, você Então, já de sabe, você está muita atenção. empurrando. Pois Sim, é, a carência está lá fazendo você empurrar para aquela pessoa caber na caixa que você quer. Mas assim, você já sabe isso. que se desde o início já tá, vamos dizer assim, vamos dizer que no início você está muito mais empolgada, querendo fazer mais coisas, né, mais animada, e o outro já está puxando para, não, peraí, não, vamos. Para frente já Vamos não ficar em vai. casa, com as pernas para cima, assistindo Isso, novela. exatamente. Não, vamos ficar aqui. Um dia ou outro, é claro que todo mundo adora, né? Mas pro Sim, TDAH, sim. isso ser sempre aquela coisa, tipo, reclamações, por exemplo, nossa, sempre a mesma coisa. Todo sábado a gente vai almoçar não sei aonde, todo domingo a gente vai para casa da minha sogra, porque meu marido tem que ir para Uhum, casa da sogra, é igualzinho. Aí vai de manhã, ele sim, acorda, faz não sei o quê, faz... Isso é morte para o TDAH, né? sim, Ter aquilo tudo igualzinho. Tem gente que ama essa rotina, sim. É. essa Eu até gosto da mesmice. rotina das minhas outras coisas, né? Tipo, de estudar, de trabalhar, de fazer minhas coisinhas em casa. No relacionamento, não. Até na cidade eu não gosto da rotina, tipo, de pegar o mesmo caminho pro trabalho todos os dias. Eu começo a ficar, tipo, meu Deus do céu, tô numa roda de hamster. Quanto mais no relacionamento. Então, a rotina, né, é importante para o, Hum, né, pro TDAH exatamente para manter ali a vida funcional, né? Ponto. Mas sim, a parte prazerosa da vida, ou né, a parte que você está querendo ali lazer, aí não. Não, não tem que ser mesmo. Aí não diferente. É. funciona. Não funciona. Eu ia dizendo Nossa. aqui, tenho dificuldade em me apaixonar e me interessar de verdade pelas pessoas. É algo típico do TDAH? Olha, não vejo, não. Não vejo como É. típico do TDAH não se interessar, não se apaixonar. Aqui me Uhum. parece mais uma questão de algum bloqueio, uma, né, um As trauma, uma indisponibilidade experiências de vida emocional. mesmo, né? É. Não acho que seja típico do TDAH não se envolver, não. Muito pelo contrário, eu acho que o TDAH ele é intenso. Né? Ele se Mais intenso. envolve, aquele estímulo novo é muito dopaminérgico, né? Aquela Uhum. pessoa nova na sua vida, aquela Sim, paixão e nossa. tudo. Aí tu É, não é? esquece da vida, não tem mais problema, é só Exato! pensando na pessoa 24 horas por dia. Dos Exatamente. adolescentes. Você falou hiperfoco, então não, eu acho que o TDAH até tem essa facilidade de se envolver, de se apaixonar, porque aquilo ele Sim. traz um estímulo grande no início, né? Então é interessante, não vejo como dificuldade típica É. do TDAH, Ah, não. Ó, o que fazer quando os dois têm TDAH? Não sinto que há incentivo recíproco. olha, então, é o que eu falei. Aí depende do perfil e como foi o desenvolvimento de cada um, né? Pode dar muito certo, um ter ali já superado determinadas questões, ter estratégias que traz para a vida do outro, e ele se entende super bem, Sim. por quê? Porque ambos gostam de buscar novidade. Olha só, gente, como sendo bem ajustado, né? Como é incrível. Ambos têm as mesmas necessidades, né? Então, assim, pode ser um relacionamento super interessante, né, de Sim. buscar essas novidades e querer fazer, né, sempre algo diferente com o outro e tudo mais. Então pode ser um relacionamento super Uhum. interessante. Agora tem que ver se realmente, né, tem ali pontos específicos que vão ser funcionais entre eles, senão fazer ajustes para isso. Ó, não E eu sinto que até trouxe esse... sobre isso na minha terapia também, sabe? Sobre isso do Uhum. incentivo recíproco. Porque eu sempre fui muito de incentivar a pessoa, às vezes até demais. E às vezes eu esperava muito isso do outro também. Só que tem gente que incentiva muitas vezes de maneiras diferentes, né? Muito mais sutil do que a gente que chega lá e fala, ai, faz isso, faz aquilo outro, né? Você é bom nisso aqui, dá aquela força toda. Então, uma coisa que eu aprendi também é a gente não esperar tanto, né, o incentivo do outro. Acho que a Perfeito. gente também, né, acreditar muito mais no nosso incentivo, que a gente sabe se virar, do que esperar do outro. Acho que isso também já dá uma leveza também, né, no relacionamento. Claro também que você não vai ficar com a pessoa que só te bota pra baixo, né? Tem que É, ali crescer junto e tal, mas não dá pra ficar só esperando o incentivo do outro pra gente ir pra frente, né? não, baixar nossas expectativas em É, relação ao outro é sempre bom, né? sim. E jogá-las para nós mesmos. Sim, Mas exatamente. realmente, É. Esperar da gente é melhor do que esperar do outro. É só quebra exatamente. cara. Ah, e a Exatamente. questão,
E a questão de entrega, da confiança, aliás, de ser confiado, seria uma característica? Não sei, não tô vendo essa. Qual a pergunta, Jana? Eu acho que estava aqui na... Para mim ainda Tá, tá aquela... tava não, esse aqui estava nos comentários. Gente, vai colocando na caixinha, mas eu acho que isso daqui é muito da confiança. Eu acho que de ganhar a confiança do parceiro, tipo, por a gente ter TDAH, sabe? Daquela coisa da pessoa sempre achar que, ai, tem TDAH, sei lá, não... vai gastar demais, vai chegar atrasado, vai ser bagunceira. Acho que é O quê? muito Você tá disso. falando o quê? Em relação ao parceiro? É porque eu não vi a pergunta. O parceiro Assim, confiar... assim, e a questão da entrega, da confiança. Aliás, de ser confiado seria uma característica? É mais uma característica do TDAH? Não sei, ficou pela metade. De ser confiado seria confiar muito nos outros? Eu acho que é mais de fazer o outro acreditar na gente, pelo que ela Acreditar. perguntou, Entendi. né? Porque o outro Eu vai não sempre vejo isso. esperar ali, né? Na vida prática eu não vejo muito essa dificuldade, não. Eu acho que quando a pessoa está ali se relacionando, ela já está, né, entregando ali uma confiança. Sim, Quando ela já está ali, ela já... Não, confia em você, diante, né, do que foi alinhado ali mais ou menos no início do relacionamento, porque ela confia em você. Não acho que tem essa dificuldade porque o outro tem TDAH, ela não vai confiar porque tem uma tendência. sim. Não. Tem uma aqui, não sei, não tá indo, não sei por quê. Deixa eu ver aqui se vai. Não, mas a pessoa perguntou como o TDAH consegue sair do relacionamento tóxico depois que ele enxerga que está nesse tipo de relacionamento, e se livra da dependência emocional. Eu acho que é mais Aí, uma dúvida. É uma outra coisa que é muito difícil para quem tem TDAH, né? Tipo, terminar relacionamentos, né? Colocar um fim no relacionamento. Você ficar ali empurrando com a barriga, rezando que o outro termine a relação. né, realmente fica empurrando com a barriga muito tempo. O que é bem contraditório até, porque ele já não está mais satisfeito dentro do relacionamento, já virou aquela coisa entediante há muito tempo, não satisfaz, mas não consegue finalizar, né? Não consegue fechar esse ciclo. Agora, em relação ao relacionamento tóxico, abusivo, como sair da dependência emocional, claro que, né, é muito mais complexo. É terapia, terapia, terapia. Você buscar ajuda, porque sozinha, ai, como é que eu faço para sair? É uma dinâmica super complexa, né? Bem difícil, então você tem que buscar ajuda efetivamente. Não adianta você falar, eu vou sair sozinha, me dá aí uma pílula mágica para eu sair dessa relação abusiva. Muito pelo Eu contrário. acho que quando conseguir sair é realmente cortar contato com a pessoa também, né? Porque Com esse certeza. povo tem um poder de persuasão, assim, É. de convencer qualquer um. De você tá olhando pro cavalo branco e ele te convencer que o cavalo é preto. Exatamente. Ó, É é, bizarro. é bizarro, né? Tem um tipo de abuso, não sei se você já viu, Jana, chama gaslighting, né? Que é exatamente o abuso Até que fiz um faz. post essa semana Você sobre isso, fez? que é bem Ah, isso, eu né? não vi. De Que fazer faz você com até que desconfiar. isso, Pode você falar, desconfie você de quem você sabe mais. mesma. A coisa é tão distorcida que você começa a ter uma confusão mental tão grande, né? Que o outro faz com que você tenha essas distorções cognitivas, ele te convence com uma persuasão muito grande que é errado é você, que você que está vendo a realidade de outra forma, que você que está totalmente, né, equivocada. E não é. Então o gaslight é perigoso. Realmente a gente começa a Bem, distorcer a realidade toda. Então sair não é fácil. Né? Sair não é fácil. Precisa de ajuda. Eu sempre falo que quem está no relacionamento abusivo, né, ou o tóxico, como ela falou, que é um pouquinho diferente, mas dependendo do tóxico aí também já se assemelha no final, se for um tóxico já mais antigo, mais grave, né, a destrutividade, dependendo das atitudes ali dentro, é como se você tivesse uma Maria movediça. Você está ali se sim. debatendo para sair, se debatendo e não consegue. Aí quando você acha que vai sair, tá chegando na borda ali, né? Tá chegando na margem, você afunda de novo. Então você precisa ter ajuda de alguém. Eu falo que é uma terapeuta, né? Um grupo de apoio, algo assim, ela é aquela mão estendida para te puxar para a margem, porque é Sim. muito difícil, sabe? É muito difícil. Tem várias pesquisas que falam que num relacionamento abusivo a pessoa recai em torno de 7 a 9 vezes até conseguir, com muita Até ajuda, conseguir sair. sair. Tem até Não é. alguém perguntando aqui que quando existe filhos, né? Que você corta a relação, mas você tem que meio que conviver ali com a pessoa, é, porque tem filho envolvido, né? Se tem como se blindar psicologicamente. Olha, tem várias Complicado. estratégias para isso. Isso que a Jana falou, super importante, que seria o contato zero, você não ter contato mesmo, Uhum. porque qualquer aberturinha
que você dá de comunicação, a pessoa já arranja uma forma de te manipular, de te desqualificar, de te desestabilizar emocionalmente. Sim. Então, por isso que o contato não é aconselhável, porque você fica muito vulnerável, né, à persuasão e à manipulação do outro de novo, a te desestabilizar, já que você está se fortalecendo para sair disso aí. Então, é muito ruim, né? É muito frágil, assim, você se manter nessa comunicação com a pessoa. Você se coloca muito fragilizado ali, porque a qualquer momento ele pode voltar a te manipular e tudo mais. Então, não é aconselhável. Agora, quando tem filho, inclusive hoje em dia, os juízes mesmo que fazem partilhas, que fazem, né, toda essa parte aí, uma separação e que fazem a determinação de pensão, de visita e tudo dos filhos num divórcio, algo assim, ele já determina que haja um intermediário. Então, não é só uma recomendação, vamos dizer assim, Não é por psicológica, uma acaso, recomendação né? psicoterapêutica, mas também uma recomendação judicial de que encontre um intermediário. O quê? A mãe, uma amiga, qualquer pessoa que faça essa Mãe. intermediação da comunicação e filtre essa comunicação. Uhum. Mas eu preciso falar com ele porque meus filhos vão e voltam da visita por causa da pensão. A pensão pode ser determinada, depositada em conta. Pode ter um intermediário que faça essa comunicação de pegar e levar as crianças, né, de trazer as crianças, de falar Sim. com o outro o que é necessário e pronto. Porque assim, o que acontece muito também, né, Jana, é que quem é vítima de relacionamento abusivo se apega muito às desculpas. Eu sei que é Sim. fácil a gente falar, mas isso Uhum. é muito comum. A pessoa fica dando mil justificativas, porque a dependência ainda está gritando, mil justificativas para permanecer próximo ao abusador. Porque lá no fundo, ela tem aquele desejo secreto de que ele vai mudar. E ela quer Sim. estar ali Tem para ver. verdade, né? Então, assim, muitas das vezes, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como resolver. Bem, é a sua vida. Tem, né? Tudo está Tem que remediado, né? Menos a morte. Exatamente, tudo tem uma solução. Então, você quer sair, você sabe que para sua saúde emocional você precisa sair, você tem que aceitar uma solução. Você ficar dando aí as justificativas só está se prejudicando. Né? Aí não tem como as pessoas Isso. ajudarem, realmente. É difícil, mas é possível. Sim. Essa é a questão. E tem até alguém falando que pode falar sobre TDAH de relacionamento de amizade que são tóxicas, porque tem isso também, né? A gente É, acha que é só de relacionamento, né, casal, mas tem muita amizade tóxica também, né? Que fica ali cobrando. Aí você faz amizade nova com alguém, fulana, porque agora você tem amizade nova, vai me esquecer, que isso, que aquilo outro. Né? Tem é. muito. Tem muita amizade tóxica. Eu acho que uma das coisas que o TDAH mais precisa ficar alerta em relação às pessoas que o rodeiam, né? Como isso pode prejudicar muito a vida, a produtividade, a funcionalidade de alguém com TDAH, porque realmente os amigos, né, assim, já é difícil lidar, né? A gente já sabe que não é fácil administrar ali um monte de gente que a gente tem na nossa vida hoje, com vida sobrecarregada, com tanta distração, com essa correria do mundo atualmente. E aí, se você ainda tem amiga que cobra, que questiona, que ao invés de, né, trocar Só vem a afeto, trocar. nós, né? Porque tem esses amigos também que é só ver nós. Ai, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo É, outro, faz isso pra mim. Quando você precisa, não aparece um. Né? Também tem muito exatamente. Se isso. você não está muito alerta para isso, você cai nessa casca de banana, né? Uhum. Aí você deixa de fazer tudo que é, né, da sua vida, da sua rotina, vai ajudar o outro se torna prioridade, você fica. Então, assim, muito confusa. Eu acho que realmente um filtro é uma das coisas que eu mais falo para minhas clientes, né, nessa condição, que é você filtrar muito. A sua vida ela tem que estar limpa, sabe? Não pode ter Uhum. pessoas tóxicas, pessoas que demandem demais, pessoas que não agregam nada, porque você já precisa ter, né, uma vida mais, digamos assim, funcional, mais produtiva. Se essas pessoas ficam te distraindo, te cobrando, te desestabilizando, Sim. não. Então corta aquela Acaba, amiga. gente. E é como eu falo, se até namoro, casamento, né, acaba, quanto mais uma Exatamente. amizade, né? Que não é amizade verdadeira. Exato, Porque tipo, você não foi no meu aniversário, porque você não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, uhum. Mas não pergunto nem como é que você tá, né? Tipo, é só cobrança, é só vem a só nós. cobrança, só pressão, né? E não, não, não. Então, Hum, realmente, isso eu acho bem complicado, bem ruim, sabe? Bem prejudicial para sim. quem tem TDAH, essas amizades assim, E a gente se tóxicas, né, doa demais digamos. para resolver o problema alheio. Mas eu acho que é muito isso mesmo, da gente saber que amizades, elas podem sim acabar, né? Não tem aquela coisa. E as pessoas mudam também, sabe?
no decorrer. Então, não tem que se sentir culpado ou consciência pesada por terminar uma amizade que, na verdade, era só... que não era uma troca, né? Que era só sugando você. Exatamente. Porque uma troca tem empatia, tem compreensão, né? Se é sua amiga mesmo, ela vai entender que naquele dia, na hora do aniversário dela, você queria muito ir, mas você não conseguiu, por exemplo. Uhum. Né? Você Tem queria ir, mas na hora... Sim, às vezes a pessoa tá num dia ruim, teve algum problema, aconteceu, né? Tem Exato. N Não acordou motivos. bem, ou chegou Sim, do trabalho cansada, sobre ah, mas era o meu aniversário, você tinha que ter dado um jeito. Não, se a pessoa é sua uhum. amiga mesmo, ela vai ter Vai empatia, vai ter entender. compreensão de entender que se você E não tem foi, aqueles você teve um motivo dias. para isso. E tem aqueles dias que para a gente lidar com um monte de pessoa é muito desgastante. Se a gente já teve um dia bem desgastante, a gente não vai ter nem energia para lidar com outras pessoas. Pois Até porque é. aniversário não é só você e aniversariante, né? Tem todo o conjunto da obra. Exato, e que conjunto, né? Exatamente. Eu sempre uso um parâmetro assim, sabe, para meus clientes, Ana, que eu acho que funciona. Se você tem que mentir, eu falo para ela, se você tem que mentir, se você se sente impulsionada a mentir, porque aquela pessoa não te dá abertura para dizer o não, Uhum, alerta, né? Já bota aí uma bandeirinha vermelha nessa pessoa sim. para ela começar a ser eliminada da sua vida. Então, se você se É. sente impelida a mentir para aquela pessoa, já não tá legal, Já tem uma entendeu? coisa errada. Já tem uma coisa errada. Se não é uma pessoa que você pode falar a verdade, olha só, amiga, eu sei que é seu aniversário, você estava muito animada com isso e tudo, mas cheguei exausta, fiquei vendo Netflix. Ah, olha, Uhum. infeliz... queria estar lá, te amo, queria estar lá, mas não conseguia. Ah, não Não era deu. o que era melhor É. para mim naquele momento. Eu tinha que saber o que era melhor para mim, né? Não consegui ir, estava exausta, estava cansada. Se é sua amiga, é isso que ela vai entender, né? Ela vai compreender e tudo mais. Agora, se precisar mentir, inventar mil desculpas, inventar um monte de coisa porque o outro não consegue receber um não, Né, é complicado. complica, né? E tem até É. alguém aqui perguntando de pais também, né? Porque tem relação também de pais que são tóxicos, que é ainda mais difícil, né? Porque a consciência pesa muito mais da gente tentar se afastar quando é pai, mãe, que é bem tóxico, que a gente sabe que é. Acho que a gente até consegue reconhecer um pouco mais, né? É, Mas eu o acho que com sangue os pais é pesa, né? mais Aquela complicado. coisa de, ai, pai e mãe é pra vida, e você fica ali sofrendo É. e Aí o preso. ideal é que é distância saudável, né? Acho que é o Uhum, termo, já ouviu, né? Distância sim, saudável. Ah, é pai e mãe pro resto da vida? Então, quanto mais distante e você mantenha contatos ali esporádicos, específicos, né, né? afetuosos e tal, mas uma distância que te dá um alívio, né? Porque Sim. senão você E tem que acho que até saber sem qual é a colocar distância. expectativas também de que esses pais vão ser muito seus amigos e vão entender, tipo, não vão. Né? Então, é não colocar É. realmente expectativa, é como você falou, a distância, né? Não tem Uhum. que estar lá toda noite, todo final de semana, falar o básico só para dizer, olha, tô viva, tá tudo bem aí. E não Isso. ter peso na consciência, né? Porque acontece. Acho que é porque a gente é É. muito ensinado desde cedo que ai, pai e mãe tem que respeitar, tem que aceitar tudo, porque é pai e mãe. E não é assim, né? Sim, Tem que levar não, pra de jeito nenhum. terapia. Muita terapia, né? Muita, vamos dizer assim, consciência dos seus limites, do que faz bem para você, do que não faz, né? De até onde você está se sacrificando tanto pelo outro, seja pai, mãe, Isso, amiga, irmão, quem for, né? Se é à custa do seu equilíbrio, da sua estabilidade emocional, não vale a pena, sim. não é? Isso, perfeito. Tem uma pessoa falando Que como mais? lidar com o diagnóstico em meio a um relacionamento que emana positividade tóxica sobre seu TDAH. Que Nossa, é outra seria? coisa também que Fala, Jana, o que você acha? Porque vê se você... Eu não entendi tão bem essa pergunta. é relacionamento que emana positividade tóxica sobre o seu TDAH. É o que, Eu não sei. tipo, Eu não sei vamos se vê lá! demais o lado positivo da coisa. É porque eu acho que só de positividade tóxica, mesmo que não seja em relação ao TDAH, eu acho que é que só faz adoecer a gente, né? Se essa positividade é excessiva, de que não, tipo, as coisas vão dar certo, não sei o quê. Gente, às vezes não vai dar certo, tá tudo certo. Às vezes não dá certo, daqui a uns anos a gente olha para trás e diz, graças a Deus que aquilo que eu estava pedindo não deu certo, sabe? Graças a Deus, exatamente. Né? Acho que a gente tem que ser sim positivo, claro, não vai se tornar uma pessoa negativa, mas tem que ter realmente um limite, né? É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Gente, às vezes tem dia que eu não quero ser positiva, deixa eu ficar putaça da Uhum. vida, depois passa e pronto. Sabe? Não vem com positividade tóxica, de dizer, ai,
sempre tem alguém pior do que você. Sim, pense nas pessoas que estão. Gente, se for Se não assim, né? pensar nisso, não sai de casa. Exatamente, não, com certeza. O que você falou, positividade tóxica é ruim em qualquer circunstância, realmente. Isso. Né? Aquela cegueira, a pessoa ela bota um filtro aqui, porque eu acho que é muito mais uma esquiva da realidade. Quem entra nessa positividade tóxica é aquela que quer se esquivar da realidade. É ela que não está querendo enfrentar as questões. E enfrentando muitas vezes é bem melhor, né? A gente tem um resultado bem melhor, como você falou. Não aconteceu agora, pode acontecer melhor depois, enfim. Aí ela está perguntando, lidar com o diagnóstico, relacionamento que emana. Ou seja, deve ser um parceiro que fala, vamos lá, nossa, legal, tem várias vantagens, né? Às vezes a Você, pessoa tipo, quer ajudar demais, né? E acaba sendo tóxica nisso, de pode se ser. empolgar demais. Né? Porque às vezes Uhum. a gente só quer tá puta. Às vezes tem um dia que a gente tá, tipo assim, acordei com o pé esquerdo, tá dando tudo errado, eu quero ficar puta, não quer dizer que eu vou ficar puta uma semana inteira. Mas às vezes a gente Exato, quer, né? Tipo, viver aquela emoção ali da raiva e depois passa. exatamente. Ser fiel às suas emoções. Hoje eu tô com raiva, amanhã eu Isso, tô bem, tudo né? bem. É, não, Porque hoje é. em dia tem até isso, né? Você não pode nem reclamar de uma coisa, porque, ai, mas não reclama, porque senão atrai, não sei o que, não sei o que. Não, gente, também não é assim. Se não reclamar de nada, vai virar uma bolha e vai explodir dentro, né? Tipo assim, sei lá, derrubei meu copo preferido. Ai, lindo, deixa eu pegar, catar meu copo aqui e botar no lixo. Não, vou ficar puta e depois passa. Pronto. Claro, né? Viver a emoção real ali do momento. E é Sim. isso. Então vamos Claro. finalizar com essa daqui. Tem algumas perguntas a mais, mas é muito mais ligada a TDAH, diagnóstico, medicamento, né? E aí fica para uma outra hora. Tá Esse bom. é: sou casada, descobri o TDAH tardiamente. O que faço quando seu marido não entende? Terapia para dois, separa. Olha, Bem, é complexo te responder isso assim, porque eu não conheço, né, todo o seu a contexto, história, né? a sua situação. Agora, o que fazer quando seu marido não entende? Ele não entende o quê? As suas características, Uhum. né, as dificuldades que você tem e tudo Sim. mais, ou de repente Então, ele uma acha coisa que o que diagnóstico é muito, meio que o uma quê, coisa que Jana? acontece muito por aqui são maridos que muitas vezes não acreditam no TDAH, né? Que acham Isso eu assim, vejo ah, não, muito. mas isso é coisa da sua cabeça, você está arrumando o É problema. modinha, a Ou, história da modinha, né? modinha, né? Você sobreviveu até agora, tipo, não precisa. Tem outros que querem regular e dizer assim, não, você não precisa de medicamento, porque, né, você chegou até aqui, não precisa de medicamento. Você vai ficar robótica, isso, aquilo, outro. Então, são coisas que eu ouço muito das pessoas por aqui, sabe? Então, acho que é muito isso mesmo do não acreditar, sabe? De É o que achar ela que não está falando aqui mesmo. Ele não acredita, ela respondeu. Uhum. Ele não acredita. Sim, Olha, então é aquela questão. Ele acreditando ou não, você tem que fazer o que é melhor tá para aqui. você, né? Sim. Com certeza. Eu acho que terapia para os dois, terapia de casal seria assim, numa situação dessa, não vai ser produtiva. Tá? Eu acho que você tem Uhum. que fazer terapia, assim, na minha opinião, com um pouquinho que você escreveu aqui. Tem que fazer terapia para você se Sim. entender, para você saber os seus limites, para você saber dialogar e conversar com ele, colocando esses limites, né? Independente se Ou ele até levar acredita. ele, né, junto para um psiquiatra que seja, né? Vamos para uma Exatamente. consulta junto, o psiquiatra vai te explicar, né, o que é que eu Como faço, como é funciona, o que, que que é. como funciona isso. Exato. E muito isso, sabe? Tipo, você entender e colocar, independente de você ter ou não, você vai ter que tratar isso, vai ter que, Sim, né, viver com isso é. e ele também vai ter que compreender, independente se ele acredita no diagnóstico ou não. Né? As características são É. essas, eu quero me tratar, né, para entender a neurodivergência e tudo mais. Ponto. Sim, é exatamente isso. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes tem gente que fica naquela luta pro outro aceitar o seu diagnóstico. Tipo, é claro que a gente que a gente quer que as pessoas reconheçam que o TDAH existe, né? Mas não dá para a gente viver esperando a aceitação de todo mundo. Acho que quem tem que aceitar é a gente, quem tem que se tratar, né? É a gente. Se o companheiro não quer que você não se trate, não tome remédio, tipo, liga e se trate e tome o remédio. O médico passou o remédio, o médico sabe muito mais do que ele, né? Faça terapia. Exatamente. Não tem isso, sabe? Não deixa o outro dominar a sua vida. Até porque na hora que a gente passa perrengue, quem passa é a gente. Quem tem a Ex- cabeça ali a mil é a gente, não é ninguém que ouve por a gente, não. Os 10 pensamentos ao Exato. mesmo tempo. Exato. Ó, uma coisa que eu lembrei, que eu falo muito aqui, né? Lembrei para falar para ela, é que os relacionamentos mudam drasticamente. Tem muitas dinâmicas relacionais que mudam quando a gente acorda
para a autorresponsabilidade sobre a nossa própria felicidade. Sim. Porque tem muito aquela história, né? De tipo, eu tô no relacionamento, eu quero que o outro me aceite, eu quero que o outro me salve, eu quero que o outro me ajude a lidar com minhas dificuldades, o outro tem que entender, tem que suprir. Uhum. E quando a gente se liberta disso, porque isso foi muito... Desde Disney, né? Vem o Sim. príncipe, te salva, naquela velha história. Quando a gente percebe, peraí, mas só eu tô aqui, só eu tô sentindo, só eu tô vivendo, só eu tô sofrendo, a felicidade é minha, eu que tenho que ir atrás dela. Né? O relacionamento, ele é uma pequena parcela da felicidade. Sim. E olha, ele só funciona bem quando a gente já entra nele feliz, quando você já faz, né, vamos dizer, num percentual alto da sua vida, você, tipo, no seu tempo, nas suas atividades, você inclui aquilo que te faz feliz, que vai fazer com que você se sinta bem, se sinta realizada, para você chegar para o relacionamento bem, né? Para você voltar para casa bem com você mesma, equilibrada, né? Estabilizada. Não aceitar qualquer coisa também, não é? Exato, com seus limites, com, né, toda a sua percepção, seus valores sendo supridos e tudo mais. Se você não tem essa consciência sobre você e você também não toma as atitudes que fazem você feliz, o relacionamento não funciona. Tem uma pesquisa que mostra isso até. Relacionamentos felizes, eles partem de pessoas felizes, principalmente as mulheres, que são quem depositam mais essa expectativa. Sim, e é muita responsabilidade pro outro, né? De fazer, tipo, se fazer feliz e ainda fazer o outro também. Né? Tem muito isso. E eu acho muito interessante você ter falado isso, que acaba mudando a dinâmica do relacionamento, porque às vezes o outro até usa isso mesmo como desculpa, né? De, ai, mas você mudou, quando na verdade você tá só, tipo, se colocando como prioridade. Não é uma coisa de você mudou, tipo, de uma maneira ruim. É tipo assim, ah, você só não faz mais minhas vontades todas, né? Porque agora você se ama também. Né? Então, realmente muda. E a gente, né? Nós, mulheres principalmente, a gente tem muita tendência a se doar demais. A gente se doa, faz, se doa, e a gente fica esperando a retribuição. Se a gente usar esse tempo que a gente se doa, tempo, energia que a gente se doa, para nós mesmas e não para o outro, a coisa muda demais. Sim. A gente foi muito, né, condicionada a isso. Não, eu vou fazer pelo outro, o outro vai me retribuir. Eu vou, né? Eu sou super compreensiva com ele, ele vai ser comigo. Então, para de fazer para o outro, faça para você e a dinâmica muda. É impressionante. E olha, muitas vezes a gente acha que o parceiro vai se ressentir, não. E ele gosta, ele fica até. Ele fica, nossa, que mulher poderosa. Ele fica até mais motivado. Nossa, ela tá feliz, nossa, ela tá fazendo por ela tá indo lá, sabe? E você. Não tá cobrando de mim, né? Exatamente. Ai, né? Então, aquela velha história, você inverter esse foco. Né? Nossa, tem muitos relacionamentos em que a questão é só esse ajuste. O tempo todo a esposa, mas eu faço tudo por ele, eu faço, e ele não me retribui. Para de fazer por ele, faça por você. O que você gosta, como você é. E aí, muda. E eu lembrei até da linguagem do amor também, né? Que a linguagem do amor das pessoas são diferentes também. Tem mais isso, sabe? É muita coisa. Exatamente. Tem muita coisa, Jana. A gente vive no eterno aprendizado, né? Ai, sim. É isso. Engraçado você falar das princesas da Disney, porque é bem isso, né? A gente é iludido desde muito cedo. Desde muito cedo. Procurar o Salvador, né? Sem procurar o Salvador. É uma coisa que o terapeuta sempre me fala, né? Tipo, ele vem anos e anos falando. No final de tudo, é você que se salva sempre. Não tem isso de botar a sua vida na mão do outro, pro outro te salvar, pro outro te salvar. Se você olhar para trás da sua história, você vai ver que no final você sempre estava lá se salvando. Sempre. E é isso, é você com você sempre. Os outros vão compartilhar, vão agregar, tá ali para contribuir. Ok, né? A gente vive socialmente, mas é sempre você com você. Sempre. E o relacionamento, ele é essa parcela que só vai funcionar a partir do momento que você já estiver preenchida, digamos assim. Isso. E para finalizar também, uma coisa que eu sempre falo por aqui, né? Tipo, o relacionamento não tem que ser só uma fonte de estresse. Né? Tem que ser ali o lado gostoso da vida, né? Claro que vai ter estresse, óbvio, tudo tem na vida. Mas se o relacionamento é só estresse, só quebra-cabeça, né? Na hora de repensar isso aí também, né? A gente não nasceu para ninguém. Imagina, mais uma coisa para sobrecarregar. Não. Exatamente. Já baixa o TDAH, gente, na nossa vida. Não é? Já. Gente, com certeza. Não. Eu quero agradecer muito essa conversa de hoje, que foi muito maravilhosa. Eu vi que você dá cursos, né?
Adorei. Atendimento individual também ou só cursos? Sim, no momento eu não estou abrindo agenda para atendimento individual, já tenho Uhum, uma agenda longa, aí eu faço a indicação para as minhas alunas formadas. Aqui a gente tem uma formação de sim. especialista em relacionamentos, mas, enfim, alguns cursos lá no Instituto. Uhum. E como podem Sim, contar comigo quando porque é bem isso, precisarem. junto com o diagnóstico vem toda essa parte mesmo de se autoconhecer, e aí a gente tem que realmente estudar o TDAH, estudar sobre relacionamento, né, sobre Muito. autoconhecimento, é realmente, o diagnóstico vem com o início realmente de uma jornada, né, onde a Sim, gente é a atriz principal, é o exato. A jornada foco. da consciência, né? Você ter a consciência de Sim, como aquilo ali funciona, abre uma janela, assim, nossa, né? Existe solução, eu exatamente. sou assim. Eu falo a mesma coisa sobre os relacionamentos. Existe solução, a gente não foi ensinada sobre isso, né? A gente não conhece. A partir Exatamente, do é. momento, que o conhecimento chega, né? Uhum. A consciência se abre, Isso. já é um grande passo para a solução. Então é É, a gente isso. foi ensinado muito errado. Aí haja Muito. anos agora para sair apagando os negócios e fazer um outro download na cabeça. Isso aí. Isso, querida, exatamente. Ó, Então, foi um tá. prazer estar aqui, viu? Foi um prazer também. Foi muito esclarecedor, tá vendo? Agora eu sei a diferença. Agora eu sei quando dizer quem fulano é tóxico ou abusivo. E também lembrando que a gente pode ser tóxico também. Pode ser Então é top. Tem que observar o ficar. outro, sim, observar também. Sim, exatamente. Se observar também, com Então, certeza. então tá Então, bom. muito obrigada, Obrigadão. Tchau, tchau, querida. gente. Obrigada por ter ficado até agora. Tchau, Agradeço tchau. também. Um beijo. Beijo.